E aí, galerinha, muito boa tarde a todos. 16 horas e 7 minutos, 9 do 2 de 2025. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto. Não sem muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica e elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. E vamos para o que interessa, eu sei que vocês gostam de gráfico. E vamos lá, galera. Bitcoin. Bitcoin, nesse exato momento, sendo cotado a 26.249,26. Então, a gente teve uma queda interessante, né? Uma quedinha interessante lá da última máxima que o mercado fez até agora, uma quedazinha aí chata de mais ou menos 12%, né, de queda. Após a gente atingir o nível mínimo que foi nos 91, que é tipo praticamente a DIF em si, praticamente não, foi em cima da DIF lá de 2024, a gente teve uma alta interessante, só que o mercado ele começou a esfriar novamente, né, colocando colocando o preço abaixo do 100k novamente. Então, o que acontece nesse exato momento? A gente consegue perceber que a gente teve a rejeição desse último fundo, desse último topo aqui no ABV, né? A gente tem a linha de tendência, a gente rompeu a linha de tendência, ou seja, entrou demanda no mercado, e aí o mercado ele testa a VW, tenta subir, rompe a VW e vem testar a linha de tendência que foi rompida. Na última análise que eu fiz, eu estava falando justamente sobre o nosso querido USDT, que a gente não poderia romper a região da linha de tendência de queda, né? Estava vindo uma linha de tendência de queda ali que começou praticamente ali 9 de dezembro, né? Lá de 2024. A gente chegou a bater aqui no dia 22, a gente chegou a bater no dia 31, a gente bateu no dia 9 de janeiro, depois do dia 13, depois a gente tentou romper, só que rejeitou com barra amarela no dia 19, né? Até que a gente rompeu novamente, né? Aqui a gente rompeu aqui no dia 27 de janeiro, voltou a testar uma, duas, três e foi para cima. Então, praticamente, o mercado ele está em cima daquele último topinho ali de 2024, praticamente nessa região. Ou seja, o que eu falei para vocês se o mercado ele romper essa linha de tendência de queda, a gente pode encarar uma queda no Bitcoin. E essa queda ela pode chegar novamente, bater nas regiões de 93, né? E se romper essas regiões, quem sabe ali 88, não sei se eu falei isso eu realmente não me lembro, mas eu falei que se o mercado ele romper essa região, a gente teria um grande problema aí com o Bitcoin, né? Então o Bitcoin nesse exato momento, ele está em uma região que se tu for colocar no que deixa eu só puxar aqui, se tu for colocar no que a gente está abaixo da linha de POC, né? O que está segurando o preço ainda é justamente essas regiões, né? Aqui de 93, acima dos 93, que é uma região, na verdade, importante. Então, pode ver que essa linha de tendência aqui, né? Essa VWAP, ela é de 2024, né? Ó, 6 de novembro de 2024. Então, ela está segurando bem. Ela segurou aqui no dia 13 de janeiro de 2025 e segurou aqui novamente, né? Outra coisa importante, se tu for colocar no que a maior barra de volume foi feita aqui justamente nesse dia 5 de dezembro. A gente tem outra aqui também, que é praticamente igual a ela, um pouquinho até menor, que foi justamente essa barra aqui que está segurando os preços, desde o dia 13 de janeiro, né? Então, praticamente os 50% dela está no nível de POC e o preço está abaixo da barra de maior fluxo, né? Então, o que é um pouco preocupante para a gente. Só que preste atenção, note aqui, o preço ele está vindo testar essa linha de tendência aqui que a gente rompeu, né? Então, pode ser que o mercado agora, nesse exato momento, onde nós estamos, justamente pode fazer isso aqui, ó. Então, a gente está em um patamar que o mercado, ele rejeitou esse ponto, ele está fazendo aqui a correção, bate nessa região, encontra a demanda e começa a subir. Isso aqui é uma hipótese, é isso aqui que eu estou vendo para o Bitcoin. Uma vez que esse movimento ele se confirma, então a gente tem que dizer aqui que pode entrar demanda, o SDT tem que entrar oferta, ou seja, olha onde o SDT está, justamente em uma linha também de uma dífice que veio sendo formada lá em 2024, ali pelos meados de agosto. Então, em agosto, a gente teve uma atividade profissional nessa região. Óbvio que nós tivemos outras atividades profissionais aqui também, nesses patamares, só que a gente está bem em cima dessa região que era de 4,68. Eu nem sei se na última análise que eu fiz eu falei desses 4,68 para vocês,
mas eu estava falando do risco de o mercado vir buscar 4,59. Isso aí eu me lembro muito bem. Então, para que isso de fato aconteça, para que a gente tenha demanda no Bitcoin aqui, o SDT ele começa a ter que perder esses 4,59. Ele não pode passar dessa linha. Essa linha é tão forte que você pode ver aqui que no dia 3 de fevereiro a gente foi bater uma máxima lá de 4,96, praticamente ficou abaixo dessa linha de tendência. Ou seja, a gente tem bastante oferta nessa região. Então, o que acontece? Nesse exato momento, o SDT ele teria que ficar trabalhando abaixo dos 4,59 para o Bitcoin ele começar a fazer aquela alta, né? Já que ele está indo testar aquela linha de tendência. Vou puxar aqui para ver o negócio. Ele não muda, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar desse swing aqui para ver uma coisa. Só um minutinho. Vamos pegar esse swing, já que isso passou. Vou pegar desse fundo aqui e vou fazer só desse aqui. Continua na mesma. Então, aqui a gente não tem muito volume para cá, obviamente, né? Porque tem mais candles aqui embaixo. De qualquer maneira, vou tirar aqui. De qualquer maneira, o que a gente precisa ver para o Bitcoin ele se destacar para entrar ali demanda, né? A gente precisa que o preço aqui ele não rompa a região dos 4,59. Porque o que acontece? A gente está aqui para falar, galera, a realidade, para falar o que de fato pode acontecer. Então, se a gente consegue romper essa região aqui, nós temos a grande possibilidade de buscar próximos níveis aqui. E quais seriam esses próximos níveis? Seria exatamente aqui 5,21. 5,21, né, de dominância, né? Aqui seria mais ou menos quantos por cento? Vamos ver aqui. De onde o preço está agora? 5,21 seria mais ou menos aí uma alta de 14% no SDT. E isso aqui para o SDT é muita coisa, porque se isso aqui acontece, se o mercado rompe essa diffs e vai buscar essa região aqui, a gente vai ter uma queda no Bitcoin um pouco mais forte. E quem sabe vindo buscar aqui regiões aqui de 88. Então isso aqui a gente precisa falar para vocês. Então aqui o Bitcoin, na minha opinião, ele chegou em um ponto interessante nesse exato momento, né? Está em um ponto interessante, que é entre os 93 e a região ali dos 92.613,07. Essas regiões são regiões interessantes, daqui a pouco a gente vai ver ali como é que estão as escolas. Então, esses pontos, sim, para mim, é ponto importante. Só que o SDT aqui, ele precisa, de fato, ele precisa perder os 4,95. Faltam 4 horas e 44 minutos para fechamento desse candle aqui, para virar, né? Então, a gente não pode, hipótese alguma, romper essa região, porque isso aqui faria com que o SDT fosse lá para a região, né, de 5,21, fazendo assim que o Bitcoin derreta mais ainda. A gente falou também, né, de movimentos corretivos, eu me lembro que eu falei sobre isso aqui, né? Galera, eu estou até um pouquinho sem fazer vídeos, né, por problemas técnicos mesmo. Eu falei disso aqui para vocês, eu me lembro muito bem, que a gente poderia bater ali 90, mais ou menos aquela região ali, foi justamente o que a gente bateu. Então, quanto o preço aqui do Bitcoin, ele, por mais que ele fique nesse banho-maria, mas se ele não romper essa região, tá ótimo, tá? Cadê aqui, ó? Se o mercado, ele começa, ele tá fazendo aqui, ó, ele fez o A, B, C. Então, enquanto ele começa a trabalhar aqui dentro dessas regiões aqui, tá ótimo, tá perfeito, né? Porque ele pode fazer esse movimento de alta. No momento que ele vem aqui novamente e perde essas regiões, a gente pode ter correções maiores. E quais seriam essas correções, né? Então, aqui a gente está com essa região de 108,53 que não rompeu. Pode ver que bateu 2 vezes, eu não vou tirar esse 50%. E se a gente rompesse essa região aqui dos 93, 92, a gente teria mais ou menos ali regiões de 88, 715,81. Ou seja, se eu for colocar no que é, o mercado ele tem aqui uma zona interessante, está perdendo 2 níveis para cá e possivelmente pode fazer uma correção mais forte. E é justamente isso que eu estou vendo, porque se o mercado ele chega, ele rompe tudo aqui para baixo, não faz sentido. Cara. Olha só, o mercado, hipótese alguma, ele pode fazer isso. Ele está vindo aqui, ele bate aqui, ele começa a entrar para dentro e começa a romper isso aqui, cara, isso aqui faria um movimento muito forte aí no Bitcoin para baixo. E é justamente isso que a gente não quer ver no Bitcoin para os próximos meses, tá? É justamente não perder essas regiões. Então, assim, na minha opinião, o Bitcoin ele está em um ponto bem importante, um ponto bem decisivo, que é justamente essa linha de tendência. Você já comprou Bitcoin? Não. Eu comprei Bitcoin
em cima dessas regiões aqui, para cima, que eu ainda não comprei Bitcoin nessas regiões. Então, já estou vendo a possibilidade, tá? Então, nessa semana, novamente, eu posso começar a fazer compras no Bitcoin fracionadas nessas regiões, certo? Eu até falei para vocês que ia montar uma piscina de liquidez ali, entrar só com Ethereum, só com dólar para ir comprando Bitcoin se ele romper essa região. Na verdade, eu queria fazer, já era para ter feito nos 100K, ou seja, batesse no 100K aqui, ele já ia trocando aqui meus dólares por Bitcoin, mas acabei que não fazendo por causa da correria, tá? Mas enfim, então assim, galera, o Bitcoin, ele está em uma situação assim muito delicada, justamente por conta desse padrão, tá? Se a gente pega aqui e rompe essas regiões, o Bitcoin ele pode fazer uma correção um pouco mais salgada, um pouco mais forte aí. Quem sabe poderia vir aqui no próximo alvo, que seria em torno ali de 83.354,31, que seria essa próxima dífice. E essa dífice aqui, ela é de 2024 também, né? Vou ver aqui, ó. Lá de 2024, setembro de 2024. Ela defendeu bem aqui nessas regiões e ainda temos duas para caindo, mas não vamos falar dessas projeções. A projeção que eu vou falar para vocês agora é se o mercado romper a dífice, tá? Se o mercado romper a dífice, a gente tem essas projeções. E a projeção que eu vou marcar para vocês é justamente se acontecer esse recuo, tá? Então, se o mercado ele romper a linha aqui, o que nós temos aqui agora é justamente, é justamente esse ponto aqui, ó, 88.606,52, tá? Então, se o preço do Bitcoin ele começar a vir aqui, romper essas regiões, esse aqui seria o próximo alvo para o Bitcoin. Se nós rompemos essa região aqui, aí sim eu tenho essa projeção aqui, que seria a de 2024. Essas são as projeções para o Bitcoin, caso a gente rompa essas regiões. Mas eu quero acreditar em Deus que a gente não rompa, né? Até mesmo porque eu estou compradinho, bem compradinho nessas regiões aqui em cima, né? Bem compradinho nessas regiões aqui em cima. Então, eu espero que não aconteça isso, mas eu estou com vocês. A gente tem que ser aqui bem honesto com vocês quanto a relação a gráfico, né? A gente não pode aqui ficar, eu acredito que... Não. Eu estou falando aqui o que o mercado pode fazer. E a maior chance do mercado fazer, já que ele está trabalhando abaixo dessas regiões aqui, é vir buscar realmente ali a região de 92, tá? E aí, se a gente perde esse ponto, que é o maior ponto que eu estou olhando aqui, ó, esse camarada todo aqui, vou botar aqui, os 50% está nele aqui, mais ou menos, a gente rompendo aqui, cara, a gente tem uma margem grande aqui de correção para o Bitcoin, cara. Uma margem grande de correção. E justamente eu não quero passar por esse tipo de correção aqui agora, tá? Então, tudo aqui vai depender do SDT. Então, o alvo que eu vou deixar para vocês definido vai ser esse aqui, ó. Então, eu vou puxar o SDT agora para cima, já que a gente perdeu aquele ponto. Vamos deixar aqui certinho aqui. Mais um pouquinho para cima. Eu vou pegar aqui o ponto certinho. Deixa eu ver aqui. Só mais um pouquinho para cima. Pronto. Então, se o SDT ele continuar nessa pegada, já que ele rompeu a linha de tendência, se ele quiser buscar essas regiões aqui, ele vai ter que romper os 4,59. 4,59, 14% de alta no SDT, fazendo com que o Bitcoin caia. Ele bateria ali nos 5,21. Deixa eu salvar. Ele bateria ali nos 5,21, tá? E aí a gente tem esse topinho aqui, ó. Esse topinho que antecedeu toda essa queda aqui aqui, ó, dessa região. E a gente está muito perto, né? A gente está muito perto. Se a gente romper esse topo aqui, a gente começa a trabalhar com esses outros topos aqui. E principalmente esse aqui, que é o maior de todos, né? Não sabemos se pode entrar demanda suficiente no STT para o mercado de buscar essas regiões. Espero que não, né? Espero que, de fato, a gente consiga parar aqui nesse topinho do OBV aqui, que foi feito lá em novembro de 2024, né? Então, pode ver que o mercado está brincando muito aqui nessas regiões. Já tentou romper 1, 2, 3, 4 vezes aqui, nada de romper esses 4,59, tá? Então, vamos ficar atentos aqui, porque se hoje o fechamento for acima dos 4,59, possivelmente o alvo seria 5,21, fazendo com que o Bitcoin ele caísse mais, e quem sabe até abaixo dos 92, que eu não queria que acontecesse. Mas tudo indica aqui, né, que a gente pode sofrer essa correção, então vamos ter que esperar que a resposta do SDT. Se eu pegar o SDT e colocar aqui em semanal, vamos ver como é que tá. Em semanal, isso aqui que fica legal para mim, cara. Porque em semanal, pode ver que a gente está brincando em cima desses 4,59, certo? A gente pode fazer aqui ancoragem desse movimento. E a gente vai ver, mesmo assim na ancoragem, cara, mesmo na ancoragem está lá embaixo, né? Engraçado.
Vamos ver aqui se eu consigo pegar aqui um desse ponto para cá, desse ponto aqui para cima. Onde é que está a ancoragem? Vai continuar embaixo. De qualquer maneira, o maior volume está aqui embaixo, o que é preocupante. Né? Então, pode ver que o STT ele começou a montar fraqueza. Né? Aqui foi até... Ó, aqui ainda foi tranquilo, né? Que o mercado ele começou a andar aqui, começou a subir, depois começou a cair, rompendo esses topos, e aqui é a fraqueza. Quando o mercado ele caiu total, né? E agora ele está batendo justamente na região em cima da VW. Então, aqui, cara, é a nossa chance, porque o mercado aqui ele fez um fundo nessa região, não renovou esse fundo, bateu aqui e pode vir agora romper esse fundo para baixo para continuar essa linha de tendência aqui de queda no semanal. O maior volume tá aqui dentro dessa região, que foi feito ali na semana de 11 de novembro, e o maior 2. Se tu for reparar por tudo, os volumes maiores de entrada ali no STT, tá tudo lá embaixo, cara. Então, tipo assim, não é uma coisa agradável de se ver isso aqui, né? Não é uma coisa agradável. E pode ver que a gente bateu 50% nessa região. Então, a nossa esperança é de bater nessa região que começa a cair. Porque se romper no semanal, se isso aqui for romper no semanal, a gente vai ter uma correção mais forte para cima da dominância do STT, o que vai fazer o Bitcoin corrigir um pouco mais forte, né? Mais forte. Então, a briga aqui do urso, cara, a briga do urso aqui, né, até o momento, tá uma briga muito interessante. Muito interessante. E agoniante de se ver, não vou te mentir. Tô meio agoniado. Certo? Então, o STT aqui pode sim, nossa esperança de bater na linha de tendência da VW e começar a corrigir novamente. Certo? Dito isso, vamos ver aqui o semanal aqui do Bitcoin. Só um minuto, galera. Pronto, vamos ver o semanal aqui do Bitcoin, o que, que nos espera. Olha lá, o semanal do Bitcoin, ó, tá vendo? O semanal do Bitcoin, ele tá me dizendo aqui, cara, a gente rompeu esse último topo, que foi feito em março de 2024, a gente está em cima, estamos fazendo testes de oferta, uma vez, duas vezes, três vezes, a VW está muito perto. Então, a VW está muito perto do OBV, né? Então, assim, cara, isso aqui é perigoso, tá? É perigoso, mas, tipo assim, se for para acertar, é no gol, cara, no gol. Porque é o seguinte, o mercado, ele tá vindo, ele rompeu essa região, né? Beleza, e tá vindo testar. Se o mercado ele corrigir ao ponto de bater aqui no semanal e subir, é ótimo. É perfeito. É isso que a gente quer ver no gráfico semanal, tá? Então, se eu fosse apostar todas as minhas fichas, seria justamente no semanal quando atingisse essa região. Certo? Por quê? Porque aqui, cara, não tem para onde correr. Ou aqui é gol ou não é, meu amigo. Ou aqui tu tá lascado. Porque se o mercado ele bate aqui, a tendência dele é subir. Certo? A tendência dele é subir. Mas, se o mercado ele vem, começa a perder, bate nessa região, começa a perder, ficar aqui, começa a ficar azul, cara, eu tenho uma distribuição forte aqui, né, no semanal. Então, a tendência é o ativo ir se desmanchando mais e mais e mais. Entendeu? Então, ali seria um ponto muito interessante, né? E muito certeiro para fazer compras mais pesadas no Bitcoin no gráfico semanal, certo? Porque ele pode bater aqui e subir. Ó, nota que a gente não tinha nada aqui, né? Se eu apagasse tudo aqui. Se eu apagasse tudo aqui, o mercado veio aqui, opa, tá vendo aqui? E depois disso ele subiu. Depois que ele faz o teste, ele sobe, tá bom? Então, depois que ele faz o teste, ele sobe. Então, é justamente isso aqui. Depois que ele faz o teste, a tendência é subir. Então, aqui eu tô falando aqui. Aqui é a linha do pênalti aqui. A linha do pênalti. Ou o mercado ele bate aqui e sobe de vez, ou ele bate aqui e ele começa a desmanchar. Então, aqui seria... como é que dá um nome? All-in aí no poker, né? All-in no poker. Então, isso aqui eu estou prestando bastante atenção no gráfico semanal. Porque eu espero muito que o mercado, ele, por mais que ele rompa esse topo, ele bata nessa região aqui e suba. Então, ainda tem uma margem para o Bitcoin cair um pouco mais. Tá? Ah, então tu não faria mais, se o mercado ele chegasse aqui e começasse a perder essa região, tu não faria mais compra? Possivelmente não, cara. Eu não faria mais compra no Bitcoin nessas regiões, a não ser que eu encontre alguma parte importante aqui ou que o gráfico me mostre algum ponto especial para comprar, porque aqui eu não compraria Bitcoin. Não compraria. Porque eu posso passar por uma correção como essa aqui. Olha só. O mercado chegou, veio nessa região, perdeu. Voltou a testar essa região e começou a ficar todo azul. Ou seja, a gente teve um desmanche do Bitcoin aqui. Então, é justamente isso que eu não quero passar. O mercado, ele está praticamente assim, ó. Olha como está aqui, ó.
Ele veio de uma linha de tendência de alta, né? Uma demanda e está vindo testar. Olha o que aconteceu aqui. Ele veio de uma linha de tendência de alta aqui, né? Ele veio procurando demanda, até que ele chega nesse ponto, bate, não volta e desmancha. Ou seja, uma queda acentuada no Bitcoin. Então eu não quero passar por isso daqui, porque eu estou comprado lá em cima. Tá? Mas por mais que eu passe por esse momento aqui, aí eu teria que encontrar um ponto de equilíbrio para poder comprar novamente. Como seria esse ponto de equilíbrio? Se isso acontece, vamos ver aqui, ó, se isso aqui acontece, o Bitcoin ele começa a desmanchar, tá, vem aqui, desmancha, a VW ela vai estar passando por essas regiões aqui, né? E aí o preço, o que acontece? Ele vai começar a fazer as retraídas, bateu aqui, fez um topo, aí o que acontece? Para eu entrar, né? Para eu entrar. Aí o Bitcoin, ele tem que começar a bater nessas linhas e começar a ficar branquinho novamente, ou seja, encontrando demanda ali. Aí sim, eu não quero pegar essa correção, sair feito um louco, comprando Bitcoin, porque a galera fala assim, tá caindo, tem que comprar, tá caindo, tem que comprar, sendo que estou com essa batata aqui na mão, e quanto mais eu compro, mais cai, quanto mais eu compro, mais cai. Isso aqui acaba com a galera, acaba com o psicológico. Então, se eu pegar essa correção, já que eu estou comprado lá em cima, eu vou esperar justamente esse padrão aqui acontecer para eu comprar novamente Bitcoin. Então, não adianta eu comprar Bitcoin aqui, ó. Não adianta eu ficar comprando Bitcoin, porque ele está aqui em uma fase de distribuição. Entendeu? Agora, nesse patamar aqui, se acontecer isso aqui, aí sim eu começo a comprar Bitcoin novamente, tá? Mas tu falou que tu queria abrir uma piscina de liquidez para ir trocando aqui. Obviamente que eu vou abrir. Obviamente, porque se isso aqui acontecer, eu vou fazer um range bem interessante e vou começar a coletar taxas, né, e comprando e trocando Bitcoin, trocando dólar por Bitcoin. Então, se isso aqui acontecer, eu não quero pegar essa correção toda. E aí, para eu entrar novamente, eu entraria aqui embaixo, quando esse padrão ele fosse um padrão de reversão. Eu acho que vocês entenderam o que eu quero falar para vocês, tá? Não quero passar por esse momento. Eu quero passar por esse momento aqui, ó. Beleza, eu estou mostrando para vocês aqui, até gaguejei. Eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Tá vendo que eu acabei de falar para vocês que se eu pegar essa correção aqui, que horas que eu vou comprar Bitcoin? Aqui, ó, quando rompe essas regiões. Mas o mercado ficou bem volátil aqui, não tem problema. Ele não renovou fundo. Ele chegou em um patamar que ele não renovou fundo. Pode ter tido barras vermelhas aqui, ó, teve barras vermelhas. Então aqui ele não renovou fundo. Mais que ele veio aqui é me deixar com, né, um negócio na mão, mas depois disso, sucesso, o mercado ele dispara, né? Se for pegar aqui, ó, o mercado aqui, ele faz essa correção, ele bate que rompeu, ixi, eu não quero pegar essa correção. Opa, fundo. Beleza, não faço nada. Rompeu essa região aqui, aí seu PC está comprado. Mas o mercado, depois disso, foi novamente. Renovou fundo? Não. Automaticamente, assim que ele bateu nesse fundo aqui, ele fez a subida. Novamente, a gente bate aqui, fez fundo, rompeu, não ganhou mais. Aqui é um ponto de compra no Bitcoin. Pum, explosão aqui no Bitcoin até que caiu aqui. Então, é justamente isso que eu quero fazer, né? Olhando, interpretando apenas aqui o nosso querido ABV, que eu amo de coração e não vivo mais sem, tá? Então, é justamente isso que eu não quero que aconteça no Bitcoin, essa correção aqui um pouco mais salgada, certo? Porque no gráfico semanal, a gente está praticamente perto da VW. Então, se nós tivermos uma correção mais salgada no Bitcoin, né? Se nós tivermos, uma correção mais salgada no Bitcoin, como já está acontecendo aqui no gráfico diário, a gente tem que segurar nossa batata, galera. Não tem jeito, não. Temos que segurar nossa batata aqui. Então, tudo que vai ditar aqui é o SDT. É o SDT que vai ditar a regra. Se ele romper os 4,59, se preparem para uma correção mais forte no Bitcoin. Se preparem para uma correção mais forte no Bitcoin se a gente romper os 4,59 e trabalhar acima. Porque o que eu falei na última análise, eu me lembro muito bem, aconteceu. Que a gente não poderia romper essa região. A gente teria que bater nessa região e vir aqui com força para baixo. Ele rompeu, bateu, testou 2 vezes e aí a demanda começou a entrar. Tá? Infelizmente, eu tenho que trazer isso para vocês. Beleza? Só que, como eu falo para vocês, estamos em um ponto muito interessante, um ponto muito importante. E no gráfico semanal é quase uma linha de pênalti ali para gente. Beleza? Certo? Vamos dar uma olhada aqui na liquidação. A gente não teve tanta liquidação assim, a não ser naquela barra de atividade profissional que eu falei para vocês. A gente está abaixo dela já praticamente, abaixo de 50%, né? Então não teve muita coisa interessante. E vamos ver os ETFs. Nos ETFs, a gente teve no dia 7, que foi sexta, não é isso? A gente teve uma entrada ali de 171,19 milhões. No dia 6, 140 milhões de dólares.
dia 5, dia 4, 63,38 milhões de dólares, 340 milhões, 344,82 milhões de dólares, né? Então, a saída na semana aqui foi só no dia 3, que foi 234, e no dia 6, 140 milhões de dólares, né? Gráfico semanalmente aqui dos ETFs, a gente não consegue ver tanta entrada, a maior de todos foi lá em 2024, né? Então, a Black aqui comprando 21,87 milhões, né? Os clientes da BlackRock. Então, aqui não tem muita coisa aqui para falar sobre, certo? Galera, então era uma atualização rápida. Desculpa, porque às vezes eu passo um pouquinho sem fazer vídeo, porque estava com problemas técnicos aqui. Estava resolvendo BO também, acabei que não fazendo, dando tempo de fazer vídeo, tá? Mas é isso, galera, que eu tenho que passar para vocês. Não posso estar mentindo, não posso falar para vocês aqui que é o que eu acho, na verdade, o que eu acho não, o que eu espero que aconteça com o Bitcoin. Comprei lá em cima, tô levando ferro, tá? E agora é esperar aqui para ver se nós vamos bater nessa região aqui e começar a subir, ou se a gente vai ter uma correção um pouco mais forte aí no Bitcoin. Beleza? Dito isso, vamos dar uma olhada aqui rapidamente aqui em outras paridades que eu falei para vocês que eu guiei. Olha, vamos ver aqui rapidamente o BLX, rapidamente. A gente não chegou a olhar o BLX no gráfico mensal. Vamos ver. No gráfico mensal do BLX aqui, a gente quase veio buscar lá, né, cara? Quase, mas não. O meu gráfico tá lá no 132, não tô nem aí. Então aqui não mudou nada não, cara, né? Os 90, olha como a gente bateu lá e voltou, né? A gente bateu nos 91 e começou a voltar e novamente testou nos 91, né? Então a gente testou já uma, duas, três vezes aqui, né? Quantas vezes a gente testou aqui para depois subir? Vamos ver aqui, ó. Uma, duas, três vezes para depois subir. Aqui seria a terceira. Será que depois da terceira a gente vem para 132? Será? Beleza, galera. Vamos lá. Vamos aqui rapidamente aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nos outros aqui. Daqui a pouco o Shao vai abrir, né? A gente está operando bastante Shao. Operando bastante não. Semana passada a gente operou, foi muito bom no Shao. Vamos ver aqui o dólar. Como é que está a situação aqui do dólar? Aqui eu estou no gráfico mensal, semanal. Vamos ver aqui no gráfico diário. Beleza. O dólar, galera, olha só, o dólar chegou aqui em um ponto interessante que foi o 5,80, né? A gente chegou no ponto de 5,80. Aqui eu tinha falado para vocês o risco do mercado ele corrigir, só que eu não esperava uma correção dessa tão forte no dólar. Então, o dólar, se for colocar no que é, pela própria FiMate, aqui a gente tem o nosso canal de referência zona neutra, o rompimento da zona neutra daria uma venda aqui, só que não deu, não fechou, na verdade nem fechou, né? Nessas regiões, ou fechou aqui nesse dia, mas enfim, a gente encontrou aqui, ó, um fundinho interessante, teve duas barras de atividade profissional aqui e aqui, né? E o preço agora está começando a querer voltar ali para os 5,80. Então, a gente começa a voltar aqui já para cá, e nós temos aqui os nossos alvos, que seria ali o dólar bater 5,93 novamente para entrar naquela casa ali, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser o negócio. Vamos puxar o dólar daqui. A gente está praticamente, cara, no dólar, em cima da região que tem maior liquidez, né? Então, o dólar chegou, veio buscar ali a região de 5,80 e é onde tem a maior liquidez aqui no dólar. Cara, foi certinho. Por isso que eu falo que as marcações de Marcelo Ferreira realmente é boa, cara. Não tem o que falar, não. Então, bateu muito certinho aqui com a região de POC, né? Pode ver que teve uma lateralização aqui no dólar. Então, ele veio buscar essa região aqui. Então, o dólar, a tendência é querer vir buscar aqui região aqui de 5,93, né? Então, pode ser que o mercado ele fez todo esse movimento agora. Vamos ver que ele tem margem para buscar VW e se romper já era. É aquilo que eu falei para vocês aqui, ó. Eu acabei de falar para vocês do Bitcoin. Vamos dizer que esse OBV aqui é do Bitcoin. E acontece aquilo que eu falei lá. Então, o mercado ele passa por toda essa queda. É justamente essa queda aqui que eu não queria passar no Bitcoin. E aí, o que acontece? A VW, ela está passando aqui nessa região aqui, ó. E aí, para eu comprar Bitcoin, o que tem que acontecer aqui? Né? Já fez os fundinhos aqui, barras aqui. O mercado tem que vir aqui, e começar a romper essa região. Então, quando ele começa a romper e ficar branquinho, aí sim, dá uma compra aqui em Bitcoin. Aí eu poderia fazer outra compra, entendeu? Para não ter que ficar comprando ali quando o mercado está em uma fase de distribuição. Então, é justamente isso aqui que está acontecendo com o dólar.
Então, o dólar aqui está 5,83, né? E aí ainda tem margem para chegar nessa região aqui. Pode ser que o mercado ele bata essa região aqui, caia com força, ou ele venha batendo nessa região aqui e comece a subir, né? Rompendo essa região, como eu falei para vocês. Então, o dólar ele teve bastante dificuldade para romper esse último topo do OBV. Não estou falando daqui, né? Daqui foi embora. Mas daqui, né? Do OBV, onde tem volume, 5 de agosto de 2024. A gente chegou praticamente ali em 28 de novembro, a gente chegou perto 2 de dezembro, a gente chegou aqui 16 de dezembro e chegamos aqui no dia 18 de dezembro. Então, note que no dia 17 de dezembro e 18 de dezembro, que fez 2 barras de atividade profissional ali, caiu com tudo, ou seja, o cara distribuiu ali nessa região, né? Então, estava bem nítido aqui essa distribuição aqui do dólar. E agora o dólar está tentando encontrar equilíbrio nessa região. Então, vamos ver como é que vai sair aí o dólar nessas regiões. Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado. Então, recapitulando aqui. Então, o Bitcoin está chegando em uma região muito importante, que é justamente essa região da linha de tendência de queda, que ele foi rompida. Ainda não foi testado, vai ser a primeira vez sendo testado. Tá? Então, a gente tem um USDT numa região importante. Vamos só coisa aqui rapidamente para ver se vai voltar para lá, porque eu não salvei. Isso aqui eu não vou salvar, não. Depois eu vejo com calma. Então, nós temos aqui o STT, que não pode perder a região dos 4,59. Se a gente perder essa região de 4,59, a gente abre margem para ir buscar 5,21. E se a gente buscar 5,21, a gente está falando aqui que o Bitcoin ele vai cair um pouco mais, né? E quem sabe vir buscar ali a região de 88 mil dólares, mais ou menos, estaria ali 50% aqui dessas regiões. Então, esse é o grande perigo do Bitcoin, tá? Então, quem quiser comprar Bitcoin, já esteja preparado para uma possível correção um pouco mais fortezinha, né? Então, aqui, rapidão, vamos ver se eu botar lá nos 88, a gente tem uma correção de mais de 7%. Se eu for buscar 83 como base, mais de 12% aí de desvalorização no Bitcoin. Então, esteja ciente com essas regiões aqui, caso você pense em comprar aqui na região de 93 a 92, que é uma região boa de compra, porém, tem que ter isso em mente, tá bom? Beleza? Galera, então isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogios, podem deixar no comentário abaixo. Tamo junto, boas operações a todos. E daqui a pouco tem o chá, já vou começar aqui a estudar. 19 horas lá já abre, né, o mercado, Forex. E é isso, galera. Tamo junto aí, espero que tenham gostado do vídeo. Os